Sejam bem-vindos ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores da história nascidos em cada estado do Brasil. Lembrando que a ideia original é do canal Futirinhas, que apresentou esse mesmo conteúdo em 2018. Nesse vídeo, eu separei 2 ou mais jogadores para cada estado, e quero que nos comentários vocês respondam qual é a melhor opção. E lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o principal aplicativo de futebol da atualidade. Confira os resultados, as escalações, vídeos, estatísticas e muito mais. O aplicativo é 100% gratuito. Baixe agora mesmo, clicando no link que está na descrição aqui embaixo. Começando pelo estado do Acre, nós temos o goleiro Everton, titular do Palmeiras e convocado constantemente para a seleção brasileira. A outra opção é o atacante Dadão, ex-fluminense que atuou nas décadas de 70 e 80. Com diversas passagens por clubes acreanos, Dadão é considerado por muitos o jogador de maior sucesso dentro do estado. Em Alagoas, a disputa mais uma vez é entre 2 jogadores de gerações diferentes. De um lado, Mário Zagallo, titular nos 2 primeiros títulos mundiais da seleção e com grandes passagens por Botafogo e Flamengo. Do outro, Roberto Firmino, destaque do Liverpool e decisivo nas conquistas da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes. No estado do Amapá, eu escolhi o atacante Patrick, vice-artilheiro do campeonato japonês em 2018, e também o lateral direito Aldo Silva, que se destacou especialmente no Fluminense na década de 80. No Amazonas, o jogador de maior sucesso foi sem dúvida Gilmar Popoca, que além de defender a seleção brasileira nas Olimpíadas de 84, atuou em várias grandes equipes do futebol brasileiro. A outra alternativa é o meia Marcelinho do Ludogorets. Ele inclusive se naturalizou búlgaro e atua pela seleção desde 2016. As 3 opções que eu separei no estado da Bahia foram Bebeto, tetracampeão do mundo em 94, o goleiro Dida, que também defendeu o Brasil em 3 Copas do Mundo, e Daniel Alves do São Paulo, jogador que acumula incríveis 41 títulos na carreira. O estado do Ceará teve Jardel como principal destaque na década de 90. Artilheiro do Grêmio em diversas competições, o atacante também brilhou no futebol europeu. Ele manteve uma média altíssima de gols no Porto, Galatasaray e Sporting. A outra opção é Everton Cebolinha, um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. No Distrito Federal, o destaque é sem dúvidas o meia Kaká, ídolo de São Paulo e Milan e melhor jogador do mundo em 2007. Como alternativa, eu também separei o zagueiro Lúcio, titular no Pentacampeonato Mundial de 2002 e campeão europeu com a Inter em 2010. As 2 opções que eu separei no Espírito Santo foram o meia Sávio, revelado pelo Flamengo e tricampeão europeu com o Real Madrid, e também o atacante Richarlison do Everton. Esse último se destacou no América Mineiro e Fluminense, e também defende a seleção brasileira desde 2018. No estado de Goiás, nós temos 4 opções: Túlio Maravilha, campeão brasileiro com o Botafogo em 95, e Fernandão, destaque nos títulos da Libertadores e Mundial com o Inter em 2006. Trazendo para os dias de hoje, nós poderíamos mencionar o ponta Dudu, principal jogador do Palmeiras nessa década, e também o volante Arthur do Barcelona, campeão da Libertadores de 2017 com o Grêmio. Campeão do mundo em 2006, o goleiro Klemer é um dos destaques do estado do Maranhão. Outro jogador interessante foi o atacante Kleber Pereira, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001. Os 2 jogadores foram revelados pelo Motoclube, tradicional equipe do estado. No Mato Grosso, eu separei o goleiro Fábio, multicampeão com o Cruzeiro nesse século. Como alternativa, nós temos o jovem Michael, destaque do Goiás no Brasileirão do ano passado e contratado pelo Flamengo para a temporada de 2020.
Pelo Mato Grosso do Sul, o jogador de maior sucesso foi o atacante Miller. Ele foi bicampeão mundial com o São Paulo nos anos 90 e também fez parte do tetracampeonato da seleção brasileira de 94. Na atualidade, nós também temos o volante Lucas Leiva da Lazio. O jogador foi revelado pelo Grêmio e defendeu o Liverpool por 10 temporadas consecutivas. Obviamente, o melhor jogador nascido em Minas Gerais é Pelé, único jogador da história a conquistar 3 Copas do Mundo. Companheiro de Pelé na Copa de 70, Tostão é outra grande estrela nascida no estado. E ainda como alternativa nós temos o atacante Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro e maior artilheiro da história do Mineirão. No estado do Pará, a grande estrela foi o meia Sócrates. Considerado um dos maiores nomes da história do Corinthians, Sócrates também brilhou com a camisa da seleção, especialmente nos anos 80. Quem também chamou a atenção poucos anos mais tarde foi o meia Giovani, destaque no vice-campeonato brasileiro do Santos em 95. Os dois melhores jogadores do estado da Paraíba são Júnior e Mazinho. O lateral esquerdo é ídolo do Flamengo e foi titular da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Assim como Júnior, Mazinho também defendeu o Brasil em 2 Copas, sendo que em 94 foi tetracampeão mundial. Em atividade, nós também temos o atacante Hulk, que atualmente joga no futebol chinês. No Paraná, nós temos o meia Alex, ídolo de Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe e Coritiba. E também Rogério Ceni, maior jogador da história do São Paulo. Eu ainda deixei como opção o meia Kleberson, destaque do Atlético Paranaense no título brasileiro de 2001 e pentacampeão do mundo com a seleção em 2002. Em Pernambuco nós temos Rivaldo, eleito o melhor jogador do mundo em 99 e com passagens marcantes pelo Barcelona e seleção brasileira. Quem também brilhou com a camisa do Brasil foi o atacante Vavá, autor de 3 gols em finais de Copa do Mundo. Como alternativa, Juninho Pernambucano, que acumulou vários títulos com o Sport, Vasco e Lyon. No Piauí, eu selecionei 2 jogadores que atuaram nos anos 90. O primeiro deles é o lateral direito Zé Maria. Ele foi revelado pela Portuguesa e fez sua carreira especialmente no futebol italiano. A outra alternativa é o ex-atacante Leonardo. Apesar de ter defendido 18 clubes diferentes, foi no Sport Recife que o jogador mais se destacou, conquistando ao todo 8 títulos pela equipe. No Rio de Janeiro, eu escolhi 4 jogadores diferentes. Os primeiros são Romário e Ronaldo, 2 dos maiores brasileiros da história, e que foram respectivamente protagonistas dos títulos mundiais de 94 e 2002. Além dos atacantes, não poderíamos deixar de mencionar Zico e Garrincha. Multicampeão com o Flamengo, Zico também foi o camisa 10 do Brasil nos anos 80. Já Garrincha fez história no Botafogo e foi destaque nos 2 primeiros títulos mundiais da seleção. O Rio Grande do Norte teve como principal expoente Marinho Chagas, lateral esquerdo da seleção na Copa de 74. Mais recentemente, outro jogador que obteve sucesso foi o Meia Souza, ídolo do América de Natal. Ronaldinho Gaúcho foi um dos mais habilidosos do futebol. Além de ter sido eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo, ele é um dos poucos da história a vencer a Liga dos Campeões, a Libertadores e a Copa do Mundo. Por outro lado, Cláudio Tafarel foi o goleiro titular da seleção brasileira em 3 mundiais diferentes. Em 94, ele foi decisivo no tetracampeonato, principalmente ao defender a cobrança de pênalti de Massaro na final contra a Itália. Em Rondônia, eu escolhi 2 jogadores que ainda estão em atividade. O primeiro deles é o atacante Eber, que fez uma boa temporada pelo New York City em 2019. A outra opção é o lateral direito Elcinho. Desde 2015, ele atua no futebol japonês e aqui no Brasil teve passagens por Vasco, CRB, América Mineiro, Remo e Figueirense. Assim como em Rondônia, os 2 melhores jogadores nascidos em Roraima também estão em atividade. Sem dúvidas, o principal destaque é Thiago Maia. Contratado recentemente pelo Flamengo, Thiago foi campeão olímpico com a seleção em 2016. A outra opção é Felipe Brizola, que teve passagens por vários clubes de Goiás. Atualmente, ele joga no futebol da Letônia.
Em Santa Catarina, o principal jogador foi Paulo Roberto Falcão, que nos anos 70 e 80 brilhou no Internacional, na Roma e também na seleção. A outra opção é Felipe Luiz, lateral que conquistou diversos títulos na carreira, especialmente no Atlético de Madrid e no Flamengo. No estado de São Paulo, nós temos jogadores de posições diferentes. O primeiro deles é o meia Rivelino, ídolo de Corinthians e Fluminense e campeão do mundo com a seleção na Copa de 70. A segunda opção é Roberto Carlos, que além de defender o Real Madrid por 10 temporadas, também foi campeão mundial com a seleção em 2002. Para completar a lista, nós temos o atacante Careca e o meia Neymar, principal jogador brasileiro em atividade. Os melhores jogadores do estado de Sergipe são Clodoaldo, volante da seleção e do Santos na década de 70, e também o atacante naturalizado espanhol Diego Costa, que atualmente joga pelo Atlético de Madrid. Para encerrar, o ex-atacante Rony e o meia Marlone são os principais nomes do estado de Tocantins. Enquanto Rony se destacou especialmente no Fluminense, Marlone surgiu muito bem no Vasco e após várias passagens por clubes brasileiros, o jogador se transferiu recentemente para o futebol da Coreia do Sul. Então é isso, galera, assistam também a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima!